chegamos no último capítulo desse estudo sobre o livro O Peregrino, de John Bunyan. E este capítulo é intitulado, na minha versão, de cristão e esperançoso atravessam o rio da morte e entram finalmente na cidade celestial. Então, nessa peregrinação tão grande que eles fizeram, enfrentaram tantas dificuldades, foi difícil chegar, mas finalmente eles chegam. E a cidade celestial é aquilo que a gente chama de céu. Cada um tem a sua visão de céu. John Bunyan, aqui, ele viveu, né, muito tempo atrás, numa época que tinha uma determinada visão de céu. E a própria Bíblia, quando fala de céu, ela usa as categorias do seu tempo. Né? Fala de trono, né, porque naquele tempo as nações eram governadas por reis, por faraós, pessoas que ficavam no trono, eram todas poderosas, no sentido de que elas podiam fazer o que bem entendessem. Deus mandava matar, não havia esse negócio de direitos humanos, não havia democracia. Nós temos o privilégio de viver numa época de democracia, mas nos tempos bíblicos era o rei. Então, como é que eles imaginam Deus? Deus é alguém que está sentado num trono. Não é? É lógico que Deus não está sentado em trono nenhum, não é verdade? Deus está por aí no universo, Deus está muito além, muito acima, e não está preso num determinado lugar. E o céu, também, o céu, na visão bíblica, fala de ruas de ouro, etc, etc. E assim, pô, rua de ouro, coisa mais brega, né? Rua de ouro. Eu prefiro um gramado, flores, um lago ali com patinhos nadando. Isso é isso. Imagine coisa mais brega do que você usando uma toguinha branca e tocando harpa. Você gosta de harpa? Já viu essas musiquinhas de harpa? Aquilo é chato. Desculpe quem gosta. Cada um tem seu gosto. Né? Mas é muito chato. A pessoa você passar a vida toda tocando harpa numa nuvem. Qual que é a sua nuvem? A terceira nuvem à esquerda. Isso aí não faz sentido. Era uma visão daquele tempo. Né? E cada um tem a sua visão de tempo. Visão de tempo. E o que o Bunyan fala é a sua visão. Mas ele chegou à cidade celestial. Ele chegou ao céu. No capítulo, ele deixa um solo enfeitiçado, um lugar ruim, e entra nas propriedades do rei, nas terras do rei. Aí tudo é maravilha, né? Ele fala lá, então, ali tem tanto ouro assim, nos montes, etc., que as pessoas não conseguem enxergar, porque o sol reflete aquilo. Ele fala de uvas, e eles perguntam, mas de quem que são essas uvas? É do rei, é de Deus, mas pode pegar, pega à vontade. É uma visão extraordinária, uma visão bonita. Eu não sei qual é a sua visão de céu, eu só quero que você entenda uma coisa: o céu nunca vai ser um lugar chato. O céu vai ser um lugar extremamente vibrante, interessante, não haverá tédio no céu. Né? Vai ter harpa, mas vai ter também violão, guitarra, baixo, vai ter bateria, um monte de coisa. Então, essa é a nossa visão. Né? E aí, passando por aqueles lugares, eles estão chegando na cidade. Eles estavam nos campos, tudo lindo, tudo maravilhoso. O sol não se punha, era sol de dia e de noite. O céu não vai ter poluição, né? Poluição é coisa primitiva, coisa do ser humano que está destruindo o planeta. Mas chegaram ali perto da cidade celestial. E ali o texto fala assim: vi depois de ter visto tantas coisas bonitas nas terras do rei, nas terras de Deus, vi depois que entre eles e o portão havia um rio. Eles estavam chegando aos portões, lembra? As cidades, né, eram cercadas, muitas eram muradas, e tinha o portão. Não é como hoje, né? Hoje a cidade aqui nenhuma tem portão. Se você quer entrar em São Paulo, tem várias maneiras. Mas entre eles e o portão havia um rio, sem ponte, que levasse até a outra margem. Quer dizer, depois de caminharem tanto, eles chegam diante do rio,
né, diante da cidade, mas não consegue chegar lá porque tinha um rio. E não tinha ponte. Não sei, será que eles não sabiam nadar? Bom, tudo bem, né? Eu não sei nadar, eu não ia entrar desse jeito. Né? Assim, ponte. Eles ficaram preocupados. O rio era muito profundo e diante dele os peregrinos se viram absolutamente perplexos. Caramba, depois de tanto esforço, agora não tem uma pontezinha ali, nem uma pinguela para a gente entrar. Mas os homens que acompanhavam para aquelas terras, o peregrino e o esperançoso, eles disseram, olha, vocês precisam atravessá-lo. É o único meio de chegar até o portão. Só tem esse jeito para chegar na cidade celestial. E os peregrinos, então, perguntaram se não havia um outro caminho que conduzisse até o portão. E não há outro caminho. Os únicos que entraram sem a ponte foram Enoque e Elias, essa figura. Né? Lembra que o Enoque ele foi arrebatado e que o Elias também subiu? Então, era essa a resposta. E os peregrinos, especialmente o cristão, desanimaram profundamente. E olhando de um lado para o outro, não viam alternativa que lhes permitisse contornar o rio. Perguntaram então aos homens se as águas eram profundas em toda a extensão do rio, e eles responderam que não, mas que não poderiam ajudá-lo naquele momento. Olha, vocês vão ter que se virar para entrar na cidade e atravessar esse rio. E aí uma frase do livro que eu achei muito interessante. Vocês acharão o rio mais fundo ou mais raso, dependendo da sua fé no rei deste lugar. Percebe? A profundidade do rio dependeria da fé daquelas pessoas, do cristão e do esperançoso. Parece que o texto em que o autor estava pensando aqui, o John Bunyan, é Isaías 43:2, quando ele diz assim: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenham medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras, etc, etc. Né? Mas talvez eles estivessem pensando nisso aqui, ó. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado. E vocês não se afogarão. Quando passarem pelo meio do fogo, as chamas não os queimarão. É evidente, gente. Primeiro, o Bunyan colocou aqui, isso não significa, esse texto, esse versículo aqui não está falando de céu, né? Mas Bunyan, pelo o tempo em que viveu, a forma de interpretar, ele colocou, provavelmente ele tenha pensado nesse texto. Mas é evidente que aqui a gente não é um texto literal. Né? Eu quero ver a Mari entrando numa casa pegando fogo e recitando esse versículo. Desafio você, Mari. Eu quero ver a Cleide pulando do navio no meio do oceano, assim, falando, não, as águas não vão me afogar. Eu acho difícil. É lógico que aqui o texto está falando de metaforicamente, está usando figuras de linguagem para a gente entender. Quer dizer, eu nunca fiquei num incêndio, mas eu imagino como deve ser terrível. Eu nunca me afoguei. Uma vez eu fui bancar o bacana, eu não sei nadar, eu fui bancar o bacana, foi num retiro de igreja, assim, da igreja, e aí eu pulei na piscina e fiquei na ponta do pé, mas já assim, pegando na água. Falei, agora vou passar uma vergonha, começar a gritar socorro aqui no meio da piscina, né? Foi o mais próximo que eu cheguei de me afogar. Né? Mas a gente sabe como isso é terrível, né? Então, a Bíblia está colocando assim uma figura para explicar que muitas vezes
A gente passa. O texto fala, quando você atravessar águas profundas, quando passar pelo meio do fogo. Não está falando se. E, minha gente, para a gente viver neste mundo, a gente vai encontrar muito fogo, vai encontrar muita água querendo acabar com a gente, né? Por isso eu gosto muito da versão A Mensagem, uma tradução da Bíblia feita por um pastor chamado Eugene Peterson, profundo conhecedor das línguas originais, e que procurou colocar a Bíblia da sua igreja, isso ele fez, foi traduzindo lá na sua igreja, e aí acabou virando uma Bíblia, né? É, para as pessoas entenderem. Olha só como ele coloca essa passagem que eu li na versão na linguagem de hoje, que não é uma versão difícil. Mas olha como ele traduziu a mensagem. Mas agora essa é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó, daquele que formou no início Israel. Não tenham medo, eu os redimi. Não tenham medo. Eu chamei pelo nome. Eu gosto muito dessa palavra. Deus me conhece pelo nome. Às vezes a gente na igreja, eu ainda tenho muita dificuldade de guardar nomes. Algumas pessoas lá na Primavera, eu ainda não sei o nome. Domingo passado, a Itamar veio, ó, eu sou a Itamar. Eu conheci a Itamar de vista, aí agora eu conheci pelo nome, né? Eu gosto, Deus me conhece pelo nome. Deus conhece você pelo nome. Então, olha, eu chamei pelo nome e vocês são meus. Quando estiverem atolados, olha agora essa parte, quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, já viu essa expressão? Então, na nossa vida, a gente está entre a cruz e a espada. Hoje eu estava conversando com um pastor de uma situação meio difícil que estava acontecendo por aí, e ele estava dizendo para isso, poxa, está vivendo uma época complicada. Quando estiver entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída. Porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, que te conhece pelo nome, o Santo de Israel, paguei um preço altíssimo por vocês. E aí ele vai em frente. Todos os irmãos percebem? Então você não tem que fazer prova de Deus, hein? Não vai, viu, Mari? Não vai entrar aí numa casa pegando fogo, não, que você vai virar carvão. Viu, Cleide? Quando estiver naqueles transatlânticos, fazendo aquelas viagens de férias que você gosta de fazer, não vai pular lá do navio no mar, tá? Porque vai morrer se não souber nadar, e mesmo que saiba nadar, vai ser complicado, né? Então, o que o autor está querendo colocar é que a gente passa por momentos difíceis, momentos turbulentos, a gente passa por dificuldades. E quando o cristão da nossa história, ele vê aquele rio, que para ele parecia muito profundo, e que era assim um momento decisivo da sua jornada, ele ficou triste, ele ficou com medo. Ele reconheceu a sua finitude, a finitude dele, as suas limitações, o seu passado, a sua história. Veio tudo na cabeça dele. E ele começou a afundar, e precisou lá o esperançoso segurar pela mão. E eu recomendo que você leia bem esse capítulo. Eu gosto muito do Salmo 42:7, que também está nessa história. Então decidiram entrar na água, e entrando, o cristão começou a afundar. Bradando então ao bom amigo esperançoso: ouça o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Né? Então, estou afogando. Ele começou a lembrar dos seus pecados, da sua incredulidade, das suas falhas, e aquilo apagou, aquilo colocou um manto sobre a sua fé. Mas voltando lá, olha, a profundidade deste rio vai depender da sua fé.
Para mim, isso é a parte mais importante desse capítulo. E é por isso que a gente fala sobre fé. Eu não sei se você já percebeu isso, né? E eu, como pastor, já aconselhei centenas ou milhares de pessoas. Alguns chegam para mim com problemas gravíssimos, problemas que eu mesmo fico orando ali em silêncio. Ó Deus, o que eu posso? Não estou vendo saída para a história dessa pessoa. Mas eu também tenho encontrado pessoas que tornam o problema algo muito maior do que ele é. Nós ouvimos aqui agora nos motivos de oração aquela jovem que o médico disse que talvez ela tenha que perder uma perna, arrancar uma perna. Isso, coloque-se no lugar dela, coloque-se no lugar da família. Eu fico imaginando se a minha filha, a Lívia, não é? Se ela tivesse uma enfermidade, o médico dissesse que ela teria que arrancar uma perna, um braço. Isso é duro. É um grande problema. É uma água profunda. Mas também nós nos preocupamos muitas vezes em coisas banais. Esta semana, um dia desses aí recentes, eu acordei, eram umas 3 horas da madrugada, não conseguia mais pegar no sono. E comecei a ficar preocupado. Eu estou terminando a reforma da casa onde eu vou morar. E problemas envolvendo o pessoal, coisas que precisam ser resolvidas, questões financeiras. E aquilo tirou meu sono. E eu estava pensando nisso, Senhor, eu estou vendo isso, está parecendo uma água tão profunda na minha vida. É o jeito como eu olho. Eu estava me lembrando, lembra quando Moisés mandou os 12 espias para reconhecerem a terra prometida? E Josué e Caleb vieram bastante animados. Não, vamos vencer esse povo. Mas os 10 espias, os demais, eles disseram, não, eles eram muito grandes e nós parecíamos gafanhotos. Eu tenho uma mensagem que se chama isso, né? A síndrome de gafanhoto. Então, a falta de fé, a incredulidade torna os problemas maiores. A falta a incredulidade torna os rios mais profundos. E às vezes eles não são tão profundos. É que muitas vezes a gente tem que confiar no rei, às vezes confiar em Deus, nas palavras, nas promessas. Nós confiamos naquilo que os economistas dizem, que os políticos dizem, que os influencers dizem, os formadores de opinião dizem, aquilo que a propaganda diz. Né? Então a gente perde o sono porque não tem o carro do último tipo, ou porque a nossa geladeira já tem mais de 3 anos, já tem tanta geladeira moderna por aí. Não é isso. Quantas vezes? Mas mesmo assim, os problemas maiores, a fé vai nos ajudar a superá-los. A gente pensa muito no céu depois da morte. Mas será que o céu já não começa a partir do momento em que a gente encara Jesus Cristo, entrega a vida a Ele, começa uma nova vida aqui? Será que o céu não pode tocar a nossa terra, tocar a nossa vida? Nós que perdemos o sono por coisas tão pequenas, nós que nos preocupamos tanto, nós que somos tão ansiosos com tantas coisas, será que se nós tivéssemos mais fé, nós seríamos mais alegres, mais felizes, mais contentes e poderíamos dizer, como o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em qualquer situação? Ó, entrou um dinheiro aí na nossa conta. Oh, que bom. Olha, o seu saldo está negativo. Estou dando um exemplo. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que são satisfeitas, que são contentes. Pessoas que enfrentam tempestades, mas com galhardia e com alegria. Eu digo sempre, eu já visitei tantas pessoas em hospitais, pessoas já desenganadas,
que me confortaram, me consolaram. Então, os irmãos entendem? O céu pode começar aqui. Eu tô falando isso para mim também, viu, gente? Que eu preciso disso. Eu não gosto quando eu perco o sono por causa de problemas. Porque isso é incredulidade, porque isso não revela o quão grande é meu Deus. E ainda falando de fé, eu posso te citar Hebreus 11:6, que você conhece. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Sem fé é difícil. Eu posso citar também Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos, os caminhos de Deus são muito mais elevados do que o nosso, e às vezes a gente não entende os caminhos de Deus. Mas somos chamados a confiar no Senhor de todo o coração. Eu ouvi uma história numa pregação do pastor Rubens Lopes, um grande pastor, muito famoso na minha juventude, pastor da Igreja Batista de Vila Mariana. Ele contou que um dia ele foi buscar sua neta no hospital, na escola, e aí estava atravessando com ela de mão dada, deu a mão para a filha, atravessando uma avenida lá muito movimentada, e atravessou com a neta. E aí, chegando do outro lado, a neta disse para ele: vovô, esse prédio tem tantos andares. Quanto fala lá o número de andares? E o pastor Rubens Lopes perguntou: mas minha neta, como é que você sabe? Ah, eu contei. E quando você contou? Enquanto a gente atravessava a avenida. Percebe? O vovô ali, preocupado com a neta, preocupado com os carros, só voltado para aquilo. E a neta ali descansando nas mãos, segurando as mãos do vovô e contando. Olha que exemplo de fé, né? Olha que modelo de fé. Sabe, águas rasas ou profundas, problemas grandes ou pequenos, eu sei que meu Redentor vive. Não vou ficar ansioso por coisa alguma. É isso, né? É isso que é chegar às portas do céu. Será que a gente consegue atravessar esse rio? Acho que a gente vai boiar. Algumas pessoas boiam, outras afundam, em função da sua fé. Eu gosto muito de 2 Coríntios 5:7, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E às vezes, gente, isso está dentro de nós. Às vezes, quando tudo parece problemático ao nosso redor, tudo desmoronando, a gente volta para nós mesmos, um coração em paz, um coração confiante. E não importam as dificuldades, olhando para nós mesmos, nos refugiamos em nós mesmos e descansamos no Senhor. Para mim, o céu tem que começar agora. Às vezes, eu dou uma desviadinha, piso no inferno. Eu piso lá no, como diz o John Bunyan, é o solo enfeitiçado. Porque eu me esqueço de olhar para o Pai. Me esqueço de pensar naquilo que eu sou em Cristo Jesus. Naquilo que Ele tem reservado para a minha vida. Bom, eu vou ficar por aqui. Eu espero que você possa tirar proveito desta palavra e eu espero tirar muito proveito. Eu já perdi muito sono na vida. Eu acho que você também. Eu tenho uma inveja danada da minha esposa, Valéria. Valéria, ela deita na cama, não importa se tem problema financeiro, não importa se está isso, aquilo, daí dormindo, está dormindo. Eu, às vezes, viro. Então, que as águas sejam cada vez mais rasas na sua vida. Que você possa flutuar. Tem uma música que a gente canta muito, né? Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Né? Então, que essa seja uma realidade em nossas vidas.